Gente, vamos lá, mais uma aula, continuando ali, né, o que a gente estava conversando na última aula. Aqui nós vamos para despedidas em inglês, né? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, a gente pronuncia farewells. Farewells. Repeat. Farewells. Repeat. Farewells. Yes. Então, aqui a gente tem o see you. Repeat. See you. Repeat. Gente, see é ver, see, ver. E you é você. Então, quando eu falo see you, eu tô falando no sentido de, traduzindo ao pé da letra, te vejo, né? Mas aí é que a gente traduz como até mais, dá esse sentido, tá? Então, see you. See you. Então, quando a gente tá se despedindo, indo embora, né? Por exemplo, não tem quando a gente sai, a gente fala tchau, tchau, beijo. Pronto. Beijos em inglês é kisses, né? A gente fala às vezes beijo, abraço, né? Beijo em inglês é kisses e abraço é hugs. Pra você falar isso pra um nativo não é tão comum, né? Você não falaria kisses and hugs, beijos e abraços. Não é tão comum, não soaria muito comum. O que soa muito comum é o see you. Bye bye, see you, né? E a gente tem até uma abreviação disso aí, que é o see ya. Bye bye, see ya. Então você pode falar see you ou você pode dizer see ya. Tudo bem? Aqui a gente tem o see you soon. O que é soon? Soon é em breve. Então bora lá, repete comigo. See you soon. Olha só, soon. Eu faço o biquinho para falar ele. Soon. Repeat. Soon. Soon. See you soon. Repeat. Yes. See you soon. Repeat. Excellent. Ok? Então, see you soon. Vejo você em breve. O que é soon? Em breve. A gente tem aqui later. Então, olha só. O que eu estava falando para vocês? A gente está focando aqui no inglês americano, né? Então, aqui você pronuncia later. Mas se a gente estivesse focando no inglês britânico, só para vocês terem noção da diferença, a gente falaria later. Então, é diferente, né? Então, inglês americano, later. Inglês britânico, later. Né? Então, olha que diferente. Então, aqui, later é mais tarde. Então, se eu quero dizer, te vejo mais tarde, vejo você mais tarde, eu falo, see you later. Repeat. See you later. Yes. See you later. Ok? Beleza, e se eu quero dizer amanhã? Olha pra mim, preste atenção. Se eu quero dizer amanhã, eu falo tomorrow. Não é tomorrow. Não é tomorrow, tá? Não diz tomorrow. Não fala tomorrow. Tomorrow, ok? Tomorrow. Então, see you tomorrow. Tomorrow. Repeat. See you tomorrow. Yes. See you tomorrow. Ok? Então, bora lá. Repete comigo. See you soon. See you later. See you tomorrow. Perfeito? Maravilha. Então aqui a gente tem vejo você em breve, vejo você mais tarde, vejo você amanhã, tá? Aqui a gente tem o goodbye, bye bye, né? Que esse aqui é muito comum, a gente fala até mesmo em português, né? Bye bye, né? Então goodbye, bye bye, que é tchau. Dependendo do contexto, goodbye também pode ser adeus. Então, por exemplo, você tá assistindo um filme e a pessoa tá morrendo, ela fala goodbye. Então, ela tá falando adeus, né? Mais sentido goodbye de adeus, tá? Mas aí aqui, os dois significam tchau, tá? Aqui, a gente tem um ótimo dia. Como é que eu posso falar, Alessandra? Tenha um ótimo dia em inglês, né? Como é que eu posso ser uma pessoa educada em inglês? Então, eu falo aqui, have a nice day. Have a nice day. Repeat. Yes. Have a nice day. Repeat. Excellent. Beleza. Tenha um ótimo dia. Mas se eu quero dizer tenha uma ótima semana, como é que eu falo? Semana em inglês a gente fala week. Repeat. Week. Week. Yes. Have a nice week. Repeat. Yes.
Have a nice week. Repeat. Ok? Então, ó, have a nice day. Repeat. Have a nice week. Repeat. Ok? Então, tenha um ótimo dia. Have a nice day. Lembra que eu falei? Aqui a gente pronuncia have e não have. Tudo bem? É have. Então, have a nice day e have a nice week. E aqui a gente tem, pessoal, o good night. E você vai dizer, mas Ale, a gente estudou boa noite. A gente viu boa noite aqui, o good evening. Que história é essa? Tem 2 boa noites em inglês? Sim. E aí eu quero saber por quê. Porque aqui, gente, a gente usa good night, coloquei até para vocês atenção. Good night é apenas usado para despedidas, ou seja, quando estou saindo de um local. Então, good night, tá? É apenas usado para despedidas. Então, isso quer dizer, quando você estiver chegando no local, você não vai falar good night. Você vai falar good evening, certo? E quando você estiver saindo, você vai falar good night. Good evening, chegando, good night, saindo. Quando você estiver, sei lá, conversando com alguém pelas redes sociais ou alguma coisa do tipo, você não vai falar good evening quando você estiver indo dormir. Você vai falar, por exemplo, o good night, que você está se despedindo. Então, essa é a diferença, tudo bem? Muito bom. E aqui a gente tem o nice to meet you. Nice to meet you. Então, bora lá. Nice, repeat. To meet you. Nice to meet you. Repeat. Yes. Nice to meet you. Repeat. Nice to meet you. Nice to meet you. Então, lembra o que eu comentei com vocês, pessoal, aqui? Olha só a situação. Aqui eu tô ensinando pra vocês paradinho. Nice to meet you. Mas se você vê, por exemplo, um nativo falando, ele vai falar isso aqui. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Então, olha só, lembra do link sound que eu falei pra vocês? Né? E também porque ele acaba falando rápido, ele é normal, dia a dia, né? A gente também fala rápido em português. Então, nice to meet you. Meet you. Meet you. Então, aqui vira como se fosse um R. Meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Certo? Então, beleza? Então, isso aqui, gente, é os pharaohs, como eu tô falando pra vocês. Espero que tenha ficado claro, tá? Então, bora revisar aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, bora lá. See you, repeat. Yes. See you soon, repeat. Yes. See you later. See you tomorrow. Goodbye. Bye-bye. Have a nice day. Have a nice week. Good night. Nice to meet you. De uma forma mais rápida, nice to meet you. Ok? E lembrando aqui que o good night é apenas usado para despedidas, ou seja, quando eu estou saindo de um local. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado claro para você e te vejo na próxima aula. Até mais!